Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse. Aí depois de um pequeno hiato nos vídeos de sinopse, não teve semana passada, porque a gente teve o nosso evento Comece Já o Seu Mangá. Biju tá aqui comigo rasgando a minha cadeira, como sempre, destruindo, por isso que eu uso esse pano aqui, porque ela destruiu elas, né? As duas gatas, aliás, destruíram a cadeira. Enfim, voltando aqui ao assunto. Nessa semana aí que passou, né, na última semana, a gente teve o evento Comece Já o Seu Mangá, evento que culminou ali, né, no anúncio do lançamento oficial do meu curso de mangá, o Jornada do Mangaka BR, que é um curso completo que pega ali desde a ideia e vai te entregar até a publicação do seu próprio mangá. Não é um curso de desenho que vai te ensinar ali a desenhar um personagem, cabeça, cabelo, aquele negócio que a gente sempre vê. É um curso realmente que não existe na internet ainda, que é realmente falando sobre todos os outros aspectos da criação e da produção de um mangá, que são aqueles que realmente travam a gente na hora de começar ali o nosso mangá, que fazem a gente ficar com dúvida e não conseguir seguir adiante. É esse o objetivo do curso. Se você por algum motivo perdeu o evento ou não ficou sabendo do curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida lá e ver se é o que você está precisando para conseguir começar o seu mangá aí de uma vez por todas, beleza? Inclusive, só lembrando aqui, o evento ele não está mais disponível no YouTube, mas ele está disponível lá para os alunos do Jornada do Mangaka BR, ele está lá no módulo extra, tem todos os vídeos do evento, então se caso você tenha assistido aí o evento, mas tem vontade de rever e tal, tá lá também. Além disso, outro recadinho é que hoje eu postei aí na área de membros o lugar onde você pode colocar ali a sua sinopse, se você é um membro aqui do canal, colocar a sua sinopse para ser lida aqui, né, já nos próximos vídeos aí. Lembrando que se você quer ter a sua sinopse lida mais rápido aí, quer dar uma furada na fila da galera, porque você já quer começar o seu mangá agora, de repente já começar ele aí fazendo o curso, né, o Jornada do Mangaka BR, seja membro aqui do canal e você pode enviar a sua sinopse ali naquele post para participar aqui. Então, a partir das próximas semanas aí a gente vai ter também as sinopses aqui de alguns membros, mas não se preocupe, eu vou continuar acompanhando e lendo as sinopses que foram enviadas para mim no e-mail. Inclusive hoje é só de sinopses, né, sem ser de membros. Então, não se preocupem, eu não vou deixar ninguém para trás por conta disso. A gente vai continuar mantendo esse quadro semanalmente aí, como sempre foi, beleza? Beleza, já tivemos muitos recados, vamos dar início aqui pro vídeo então. Infinity conta a jornada de Artan Dargon, eu não sei como é que se lê o nome desse personagem. Um garoto de 16 anos que vive em um mundo mágico com diversas raças, planetas e lugares misteriosos. Bem, o nosso mundo nesse sentido também seria mágico, né? A gente tem várias raças, tem vários planetas e tem vários lugares misteriosos. Mas enfim, eu tô só zoando a sinopse do cara, mas vou parar com isso. Seu sonho é um dia partir de casa para se tornar um herói aventureiro e chegar até o fim do universo. Um lugar que muitos dizem ser verdadeiro e que guarda segredos sobre um antigo reino onde vivia uma raça de deuses que desapareceu há milênios. Ok. Sua história começa quando ele tinha apenas 6 anos, quando conhece Rock, um mestre aventureiro que sempre lhe contava suas histórias e que acabou motivando o garoto a seguir seus passos. Mas por ainda ser muito novo, ele não poderia sair de casa. Anos depois, após o rapto de sua irmã, Artan prova o seu valor a Rock, que o convida para ser o seu aprendiz. Ele aceita o convite e parte em uma longa jornada através do cosmo, onde acaba conhecendo Luna Valkyr, uma jovem bruxa, e Crush, ele que coloca aqui, e Killer Drakkar, que vai ser uma espécie de rival e melhor amigo, né? Tá entre parênteses aqui. Um cavaleiro, que se juntam a ele em busca de realizar seus respectivos sonhos e ajudá-lo a chegar até o fim do universo. Ok, deixa eu ler aqui a nota do autor. Certo, ele comentou que ele quer fazer uma light novel a princípio e depois futuramente, quando ele estiver mais satisfeito com o traço dele, ele partir para o mangá. Eu realmente apoio, eu acho que a gente não deve ficar travado em relação às nossas histórias. Então se fala, eu estou estudando desenho e ainda não me sinto preparado para fazer um mangá, beleza. Escreve uma light novel, coloque esse projeto para rodar. Não, mas também não espera você estar 100% satisfeito com o seu traço, porque isso raramente acontece. Então eu também diria para
Beleza, escreve sua light novel e tal, e daí já vai realmente treinando, estudando desenho e logo logo já começar a partir mesmo pro mangá, pra garantir que você não vai acabar realmente postergando esse sonho pra sempre de transformar sua história em um mangá e aí acabar nunca sendo feito de fato. Mas comece é o que eu sempre falo pra todo mundo que tá vendo aqui que quer fazer um mangá. Ok, vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre a história. Então, a história vai começar com ele sendo um pouco mais velho do que 6 anos, né? Porque, beleza, desde os 6 anos ele escuta essas histórias. Então, legal, ele pode começar talvez com uns 14, talvez, 15 anos, por aí. Uma idade mais ou menos assim para acontecer. Então, pô, já faz mais né, se ele tiver com 14 anos, faz ali 8 anos que ele tá escutando essas histórias, então faz muito sentido ele ter esse desejo, né? A primeira coisa que eu teria dúvida que era por que ele quer se tornar um herói aventureiro e tal, todo esse negócio que eu sempre pergunto aqui, né, em todas as sinopses que eu leio, né, sobre os objetivos do personagem. Aqui tá bem claro, é bem legal essa ideia. Ele ouvia um cara contando muito essas histórias, e aí, obviamente, ele como criança, ele ficou impressionado por essas histórias e quis fazer isso, né? Quis fazer isso da vida, digamos assim. E aí, em algum dado momento, ele realmente consegue, né? Uma parada era até meio Star Wars com o lance do Obi-Wan. Pelo que conta, né? Até onde eu lembro, o Obi-Wan ele contava meio que as histórias também por ali, tanto que ele era conhecido meio que como um velho doido. E aí tem um acontecimento ali e o Luke acaba virando o aprendiz dele e eles saem nessa jornada. Então talvez até tenha uma grande referência aqui de Star Wars, pelo menos desse início aí do episódio 4. Certo? Pelo que eu entendi, tem uma pegada espacial, mas também tem aquele lance meio medieval, né? Então, tipo, ele conhece uma menina que é uma bruxa, um cara que é um cavaleiro, então parece ter um lance meio de espacial, só que com essa pegada meio medieval mesmo, até num estilo, de novo, meio Star Wars, né? Que ele também tem essa parada de ser um espacial, mas juntando com várias coisas culturais e mitológicas que, tipo, o próprio sabre de luz e tal, o lance deles serem mais cavaleiros, mais samurais. As roupas e esse tipo de coisa, né? Ele explica aqui, né, que os outros personagens também têm ali uns sonhos específicos, né, que vão fazer eles se juntarem ao grupo. Isso é legal, cada personagem tem que ter seu próprio objetivo e o objetivo dele tem que estar alinhado ali com o objetivo do protagonista para que eles estejam juntos, né? Alinhado que eu digo, eles não precisam ter necessariamente o mesmo objetivo, mas o objetivo ele tem que passar pelo mesmo caminho, né? Então, tipo, é aquele velho negócio, tipo, você tá indo naquela direção? Fala, tô indo, então beleza, a gente vai junto, né? Se a minha casa é antes, eu paro antes, vou pra casa e você segue reto. Mas a gente vai junto até ali. Então, o trajeto deles tem que ser mais ou menos parecido, né? Não pode ser em direções opostas, porque aí não faria sentido eles se unirem ali. Então, um ponto para se levar em consideração, né? Em qualquer história que você vai introduzir mais personagens, quase toda história tem o protagonista e as pessoas ali, os coadjuvantes que vão ajudar aquele protagonista. Muitas vezes a gente foca muito no protagonista, no vilão, o que tá certo, perfeito, e aí os coadjuvantes acabam ficando um pouco de lado e a gente só pensa neles como realmente agregados da história. Mas aí tem essa questão, os coadjuvantes, eles só não são os protagonistas naquela história porque a gente não está acompanhando a história do ponto de vista deles. Se a gente estivesse acompanhando do ponto de vista deles, eles facilmente deveriam ser protagonistas também. Então, quando criar eles, é interessante pensar que eles vão ter objetivos, que o objetivo deles passa ali pelo mesmo caminho do protagonista. Ainda mais, por exemplo, falar aqui que o Killer Drakkart vai ser o melhor amigo, mas também vai ser o rival. Então eles têm que ter essa competitividade ou algo assim. Se eles têm uma competitividade, tem alguma coisa. Sei lá, os dois querem ser habilidosos ali na espada, já que o cara é um cavaleiro, né? E aí, beleza, eles têm essa competição, assim. Quem trabalha muito bem isso é no Senhor dos Anéis, né? O Legolas com o Gimli. Eles têm uma rivalidade natural ali da raça deles, né? Elfos e anões já são raças que parecem que guerrearam, que não se dão naturalmente, então eles têm essa rivalidade. Só que eles acabam por fazer essa jornada junto, ou seja, eles têm o objetivo em comum de ir lá até Mordor destruir um anel. E aí eles têm, nessa caminhada eles vão se aproximando e virando amigos, né? Eles continuam mantendo a rivalidade até o final do último filme, só que é uma rivalidade ali mais de amigo, mais de brother e menos rivalidade de inimizade mesmo e tal, e de um querer, sei lá, furar o olho do outro, por exemplo. Metaforicamente falando.
Então, interessante aqui os personagens terem objetivos que estão alinhados com o objetivo do protagonista, que é chegar nesse fim do universo. A grande dificuldade aqui nessa história é aquela pegada meio One Piece, sabe? Tipo, ele quer o One Piece, e o que é o One Piece? Se ele quer chegar no fim do universo porque ter essa civilização e tudo mais, esse tipo de coisa, faz sentido ele querer isso pela exploração, mas daí a gente precisa entregar algo a mais na história. Ele tem isso como objetivo, mas daí a gente precisa de, por exemplo, como que a gente encaixaria um vilão nessa história, sabe? O vilão, geralmente, ele tem um objetivo que é oposto ao do protagonista. Por que o objetivo do vilão é oposto? Porque eles precisam se enfrentar. E se eles precisam se enfrentar é porque um objetivo meio que bate de frente com o outro. É um negócio que eu falo, né? Numa partida de futebol, os times se enfrentam porque só pode ter um vencedor e é quem fizer mais gol. Então o outro time, o time rival, ele tem que impedir o time de fazer gol. E em contrapartida fazer gol. Só tem um vencedor. Então os dois se enfrentam em busca de serem esse vencedor. Né? A premissa mais básica possível. Então eles têm objetivos iguais, mas objetivos iguais que são conflitantes. Um vilão, ou ele pode ter o mesmo objetivo que o protagonista, ou um objetivo que realmente seja oposto, de modo que esse objetivo bata de frente com o objetivo do protagonista. Se o protagonista quer chegar no fim do universo, sabe, quem seria o contraponto dele? Beleza, alguém sequestrou a irmã dele. Então, ele quer achar a irmã ou ele quer chegar no fim do universo? Ou talvez seja parte do processo. Ele saiu de casa com o objetivo de achar a irmã e aí ele vai aprendendo sobre esse negócio e depois ele vai revelar esse objetivo de chegar no fim do universo. Ou realmente pode ser realmente só um sonho que ele tem, mas não é um objetivo que ele segue. O objetivo real ali, palpável, é resgatar a irmã. É estudar isso. E aí talvez o cara vai ajudar, né? O Rock, que vai ser o mestre dele, vai ajudar ele a entender as coisas, as regras ali do universo e tudo mais, para ele ser capaz de resgatar a irmã. Então esse é o objetivo mais palpável, mas ele sempre tem aquele sonho de explorar e tal, de conhecer mais, porque era com base nessas histórias que ele ouvia desde sempre. Eu acho que dá para trabalhar nesse sentido, para não ficar um objetivo muito aberto, sabe? Quando fica um objetivo muito aberto, você corre dois riscos, que é o risco de parecer que a história não tem fim, tá aí o One Piece, ou o risco de parecer que o protagonista não tá indo para lugar nenhum. Enfim, One Piece às vezes passa por isso, mas ele consegue encaixar muito bem ali os arcos e os personagens para que você sinta que ele tá andando, e de vez em quando, a cada, sei lá, tem às vezes um arco inútil, aí um outro arco ele já entra um pouco mais na história principal e dá ali uma pitadinha pra dizer, ó, eles estão no caminho certo, eles estão chegando mais perto do One Piece. Porque se fossem só arcos aleatórios, digamos assim, sem nunca falar de One Piece, sem nunca falar do que seria a história central ali da trama de One Piece, você sentiria cada vez estar muito perdido. E que a história não tá andando, não tá avançando pra frente. Como o objetivo do One Piece também é um objetivo meio etéreo, né? Chegar no One Piece. Pô, eles já estão há 20 anos aí andando pelo mundo, até agora não chegaram nem perto do One Piece. Então fica aquele objetivo que parece não ter fim, parece você não consegue ver ele se aproximando. Você só consegue ver isso quando eles dão ali certos indícios, certas pistas e coisas do tipo, aquelas pitadinhas que ele dá de que sim, eles estão chegando perto ali do que seria o tesouro One Piece. Raiden Dark Vision. Eu acho que daria pra funcionar com visão sombria. Talvez. Vamos ler aqui a sinopse e ver se daria pra funcionar ou não. Bora lá. Raiden, o protagonista, ou Raiden, não sei se é o cara que prefere ler assim, era uma criança de 12 anos que foi encontrada numa floresta quase morta. O homem que o encontrou se chama Masao Hashimoto. Ok. Ele toma conta de Raiden até que suas feridas se cicatrizem. Raiden perdeu quase todas as suas memórias. A única coisa que ele lembra é que seus pais foram mortos e seu irmão foi levado pelas mesmas pessoas que os mataram. Raiden então decide ir atrás dessas pessoas para salvar seu irmão, mas antes ele passa por um treinamento com Masao para aprender a controlar seu Kondão, poder interno que permite usar habilidades sobrenaturais. Ok. Eu acho que poderia ser visão sombria sim. Acho que dá pra manter, apesar de que eu não vi nada aqui nessa sinopse que, sei lá, me explique por que tem esse visão sombria depois do título. A gente tem uma história aqui bem padrão. O que eu fiquei na dúvida é se ela se passa num mundo mais fantasioso ou em um mundo mais parecido com o nosso, digamos assim. Por que eu pergunto isso? Porque o nosso treinador aqui, o mestre do Raiden, tem um nome japonês, né?
um nome oriental ali, vai, para não chamar necessariamente de japonês. É japonês, mas vamos chamar de oriental. E o Raiden, por sua vez, não, né? Ele tem um nome ali mais anglo, digamos assim, né? Então, me leva a crer... Esse é um negócio que é importante falar aqui. Quando a gente está criando uma história, né? Você pode, claro, dar o nome que você quiser para o seu personagem, mas dependendo ali do contexto, o nome dos personagens pode ficar um pouco estranho. Como a gente está acostumado a ler mangás, a assistir animes que são feitos no Japão, eles fazem com base na cultura deles. Então os personagens geralmente têm nomes japoneses para se identificar com eles. Quando a gente assiste filmes americanos, os personagens têm nomes americanos. E aí, de vez em quando a história é mais contemporânea, eles tentam adaptar o nome para a cultura daquele personagem. Então, você pega, vamos ir aí para a queridinha do momento, a Marvel, ela tem os personagens africanos lá, o T'Challa, o Okoye, M'Baku. Então, eles têm nomes ali que seriam de origem africana, já que eles são personagens africanos, e por aí vai, né? A Viúva Negra, ela é russa, então o nome dela é Natasha Romanov. Então vai adaptando ali os nomes de acordo com a cultura. Quando a gente faz uma história, eu acho interessante também que a gente adapte o nome de acordo com a cultura do personagem. Eu, particularmente, quando eu vou fazer nomes brasileiros, eu tenho um certo pé atrás, mas aí é coisa puramente minha. Eu tenho um pouco de pé atrás de você colocar um nome muito comum, porque vai ao contrário de certas culturas, como exatamente a japonesa, europeia, inglesa, que estão acostumados desde que nasceram a absorver histórias, né, principalmente histórias fantásticas, ambientadas no mundo deles. Eu acho que é muito mais comum para eles verem nomes conhecidos dentro daquelas histórias. E como o Brasil não é um produtor muito grande, né, desse tipo de cultura, assim, só em novela, mas principalmente em novela, a gente não tem esse costume tão forte de ver nomes comuns dentro dessas obras, principalmente de obras mais fantásticas. Como eu disse, a novela, por mais fantástica que seja, ela ainda se passa em um cotidiano muito brasileiro, sabe? Então, eu particularmente fico meio assim de colocar um nome muito comum, tipo, sei lá, Pedro, numa história, sabe? Eu acho que dá pra pôr, só que eu fico com receio de, por exemplo, o leitor tem um amigo chamado Pedro, e aí automaticamente ele associa o personagem com o amigo dele, porque ele não tem o costume de associar o personagem com um amigo diretamente, porque geralmente os personagens são o Naruto, a gente não tem ninguém que chama Naruto, o Goku, a gente não tem ninguém aqui que chama o Goku, o Steve Rogers, né? O Tony Stark, sabe? A gente não tem pessoas ao nosso redor que têm esses nomes. Então a gente realmente observa só o personagem como aquele símbolo daquele nome, o nome diretamente associado ao personagem. Quando a gente coloca o nome do personagem Guilherme, sabe? É inevitável a gente associar o personagem Guilherme a alguns Guilhermes que a gente conheceu na vida. Então, eu fico meio assim. Eu geralmente gosto de tentar criar nomes ou coisas do tipo, ou adaptar palavras ou algo assim, para tentar criar uma identidade mais única para aquele personagem. Coisa 100% minha, não é recomendação, faça isso, não faça isso, nada disso. Só tô falando do que eu penso sobre isso e do que eu busco fazer, sabe? É só tipo compartilhando a minha própria experiência e tal em relação a isso. Mas até tem uma história que eu pretendo fazer, inclusive veja o ASMI, né, o vídeo aqui de sinopses número 50, onde eu analiso as minhas próprias sinopses de histórias que eu não fiz, de mangás que eu não fiz. E tem um mangá que vai ter essa relação mais com um personagem dos Estados Unidos, um personagem do Brasil, uma personagem coreana, e eu vou usar nomes aí sim, tipicamente brasileiro, americano e coreano, para casar ali dentro da história. Então, voltando aqui, se o personagem se chama Macau Hashimoto e o outro se chama Raiden, é interessante que na história, se ela for num mundo fantástico, que explique que esse personagem Macau Hashimoto é realmente, de repente, asiático, sabe? Existe o Oriente e o Ocidente nessa história de alguma forma, etc. Mesmo que não exista especificamente a Europa, o Japão, os Estados Unidos e etc, sabe? Mas ter ali uma divisão de Oriente e Ocidente, tem várias histórias mesmo em mundos fantásticos que trabalham com essa questão de Oriente e Ocidente. E aí seria um motivo para explicar o nome do personagem, só para não destoar muito do contexto da história. Se a história vai ter vários personagens com nomes americanos, fica muito estranho ter um cara com nome japonês lá, por exemplo, sabe? E vice-versa, né? A mesma coisa, só para você realmente dar aquela contextualizada no mundo e fazer sentido para o leitor não ficar se perguntando sobre isso. Beleza. Fora isso aqui,
a gente tem uma história bem típica, digamos assim, bem padrão. Então, o Raiden, ele perdeu os pais, perdeu o irmão, ele não sabe muito bem quem ele é, mas ele sabe que o irmão dele foi levado e ele quer ir atrás do irmão. Essa habilidade, eu não sei se é uma habilidade nativa, digamos assim, do Raiden, ou seria alguma coisa que ele ganhou nesse processo. Provavelmente, talvez nem o Raiden saiba disso. A questão é como que o Masao Hashimoto sabe treinar o Raiden para controlar essa habilidade. Então, o próprio Masao também tem uma habilidade parecida, isso é algo comum que tem ali no mundo. Várias pessoas têm esse condão, ou algo do tipo, ou é algo do Raiden. Então, isso precisa estar um pouco claro na história, porque é meio complicado. Várias histórias onde os personagens eles são treinados por alguém que não tem nada a ver. Tipo assim, o Raiden foi achado por um cara aleatório, e esse cara aleatório era capaz de treinar o Raiden para usar sua habilidade específica, sabe? Fica parecendo muita coincidência às vezes. Então é interessante a gente talvez contextualizar isso um pouco mais. Então talvez a habilidade dele seja meio comum, ou realmente o Masao estava ali exatamente por ser um mestre ou coisa do tipo, e já treinar e não sei o que. Sabe? Dá aquele negócio para não ficar parecendo com uma pura coincidência, digamos assim. É interessante pensar nisso pra gente fugir um pouco daquele padrãozinho. E aí, beleza, o Raiden não sabe nada sobre isso e faz sentido. Se ele não se lembra de nada, mas ele se lembra que ele tinha pais, esses pais foram mortos e que o irmão dele foi levado, e essa é a lembrança que ele tem, faz sentido ele se apegar à única lembrança dele e correr atrás dela. A dificuldade é realmente como que ele vai fazer isso. E aí é muito perigoso, de novo, acabar caindo muitas coincidências no colo dele. Porque ele não lembra de nada. Ele só lembra que o irmão dele foi levado. Por onde que ele começa essa investigação sobre o irmão, sabe? Beleza, aí a gente tem que trabalhar. Tipo, o Masao vai levar ele de volta onde ele foi encontrado. Aí ele vai procurar por pistas por lá. E aí, de repente, ele acha uma pista. Essa pista leva a outra pista. E assim vai. Mas tem que tomar muito cuidado como que vai fazer isso pra não parecer, tipo... Ele tá indo atrás do irmão e de repente ele vai pra uma cidade comer feijão e lá naquela cidade que ele vai comer feijão, ele já acha um dos caras que levou o irmão dele. Tipo, caramba, ali do lado, assim, depois de tantos anos, sabe? É tomar muito cuidado com essas coincidências que podem acabar acontecendo ao longo da história conforme você vai contando, principalmente quando são a coisa, se ele não lembra de nada. Se ele não lembra de nada, ele não tem como um ponto de início para começar essa investigação. Então você tem que pensar exatamente como que vai ser que isso vai funcionar. E eu acho interessante, talvez, aqui, pra gente ter aquela quebra de expectativa maneira na história. Talvez a memória dele não tá 100% acurada. Talvez o próprio irmão tenha matado os pais, numa pegada meio Itachi. E aí ele acha que o irmão foi levado, mas na verdade é porque ele lembra do irmão indo embora, digamos assim. E aí ele acredita que o irmão dele foi levado, o irmão dele era um vilão que deixou ele pra morrer por algum motivo e tal. Eu acho que pode ser algumas coisas interessantes pra gente quebrar um pouco ali o personagem ter um objetivo e ele está claro naquele objetivo e a gente comprar o objetivo junto com ele. E aí quando chega lá, tudo se distorce, a história ali se desenvolve de outra forma e a gente tem a mesma surpresa que o personagem. Acho que é algo que poderia funcionar nessa história aqui. Só tomar cuidado pra, novamente, não fazer a história muito gigante, porque vai realmente, como ele tem que investigar isso, eu acho que dá pra trabalhar uma história mais curta, tem que ser com calma ali para as coisas não caírem no colo dele, mas ao mesmo tempo não se estender muito, porque eu acho que é um objetivo até que relativamente simples e direto, que se você estender muito, eu acho que ele acaba perdendo um pouco do sentido e daquele senso de urgência também, até porque eu não sei com quantos anos ele vai ter no momento que a história, que ele vai sair nessa busca, pelo irmão dele, mas se ele tinha 12 anos quando ele foi encontrado, vamos supor que ele saia com 13 ou 15, com 15, 16, sei lá, já se passaram anos. Então, quanto mais tempo a história vai passando, vai também parecendo que, tipo, o irmão dele não tá mais vivo, não tem isso. Vai perdendo aquele senso de urgência, aquele senso de objetivo e coisa do tipo. Então, eu acho que é uma história que ela tem que ter ali... Ela nem pode ser muito rápida, porque senão acontece isso de ficarem coincidências, mas ela também não pode ser muito longa, porque senão ela perde o senso do objetivo do personagem, sabe? De ficar, tipo, a vida inteira procurando pelo irmão. Tipo, 20 anos procurando pelo irmão. Fica meio... Parece que o personagem não tem uma vida própria, digamos assim. O nome dessa nossa história é Medalhon. Eu não sei se... Eu acho que é em inglês que lê isso. Enfim. Esse aqui são um dos poucos casos
que eu falo realmente dá pra usar o título em português de boa, porque a palavra é aquele famoso cognato, né? Eu acho que é cognato que chama. Que são palavras que são praticamente escritas iguais em dois idiomas. Então, medalhão funciona perfeito em português, porque de medalhão para medalhão é a mesma coisa na prática, então acho que dá pra usar em português e você já trabalha ali diretamente com pessoas até que não entenderiam ali o título por não saberem inglês. E aí você já comunica diretamente o que você quer. Vamos lá. Em um mundo pós-apocalíptico, gosto de mundos pós-apocalípticos, a destemida Ivory, nome bonito, uma jovem elfa que carrega uma maldição em seu olho, que se encontram uma série de feitiços dos mais perigosos que existem, ok? Essa maldição chama-se Medalhão. Certo. Que anteriormente estava trancafiado e agora está na hora da Ivory encontrar o criador do feitiço e se libertar de uma vez por todas. Tá bom. Essa jornada leva a um jogo de gato e rato e muita perseguição pela 7ª Cavalaria, que deseja roubar sua maldição a todo custo, para propósitos desconhecidos. Paralelamente a isso, Ivory se vê diante de tal situação complicada. É uma jornada épica, a protagonista tende a lutar com seus sentimentos em relação à sua inabilidade de proteger qualquer coisa e mesmo assim vai provar seu valor. Ela é testada a cada etapa do caminho, ela deve controlar sua força interior e abraçar seu verdadeiro potencial. Tá ok. Eu sinceramente, para fazer uma história mais centrada, digamos assim, eu não sei sobre essa parte dessa inabilidade de proteger qualquer coisa. Mas eu acho que dá pra trabalhar. Agora, para pensar, dá pra trabalhar com isso sim. É que, pra mim, a sinopse ela ficou meio confusa porque as coisas foram apresentadas pra mim numa ordem que demorou um pouco pra fazer sentido, pra eu conseguir encaixar. Mas eu vou falar aqui o que eu entendi e como eu reescreveria mais ou menos essa sinopse pra poder deixar mais claro. Então, beleza, a Ivory, ela é uma jovem elfa que talvez se vê obrigada a sair de perto ali dos seus familiares e entes queridos, porque ela não tem controle sobre essa maldição e aí acaba colocando eles em risco. É aí que eu encaixaria essa questão dessa inabilidade de proteger qualquer coisa, né? Que seria tipo, ela quer proteger ali os amigos dela, a família dela, etc. Mas por conta dessa maldição ela não consegue e aí ela decide ir atrás de quem fez esse feitiço. Aí pra mim tem todo um mistério, digamos assim, uma dúvida mesmo em relação a esse negócio do feitiço. Que ele fala, vai encontrar o criador do feitiço e se libertar de uma vez por todas. Isso me indica que ela já tentou outras vezes, sabe? O que faz dessa vez diferente? Então pode ser que beleza, antes ela estava tentando, estava procurando, mas daí aconteceu alguma coisa realmente com relação a essa maldição que fez ela partir numa busca mais intensa, digamos assim. Pode ser realmente o lance de ter machucado alguém por conta dessa maldição, pode ser o lance dessa 7ª Cavalaria ter atacado algum familiar dela por conta dessa maldição, e aí beleza, ela decide realmente sair de perto de quem ela ama, de quem ela gosta, pra proteger essas pessoas, né? E nisso realmente buscar. E sim, faz sentido o lance da frase de tentar se libertar da maldição de uma vez por todas. E aí entra um pouco até do que eu falei na própria sinopse antiga, né? Ela conhece quem fez, ela sabe por que ela não fez isso ainda e quais vão ser as pistas que ela vai buscar de modo que levem ela até perto de quem fez essa maldição pra ficar nesse joguinho de gato e rato, né? De, tipo, sei lá, ela descobriu que o cara tá na cidade, quando ela chega na cidade, o cara saiu. Tô falando cara, mas pode ser uma mulher, né? Que fez a maldição, que fez o feitiço ali, do medalhão no olho dela. Ok. E aí vai fazendo esse joguinho enquanto essa cavalaria vai buscando ela. Acho que interessante a ideia da história de gato e rato e tipo, né? Ela tá buscando alguém e ao mesmo tempo ela tá sendo buscada por outras pessoas ali que estão colocando ela em risco. Eu acho que para fazer uma história mais curta e novamente mais centrada nesse sentido, eu acho que ela poderia estar realmente sozinha, sabe? Porque aí a gente colocaria ela realmente sendo testada igual tá escrito aqui, descrito aqui, sem a ajuda de ninguém. Então tudo ela tem que fazer sozinha, ela se sente mal por ter abandonado as pessoas que ela gosta, ela sente saudade dessas pessoas, mas sabe que ela não pode chegar perto ainda com a maldição, porque senão ela corre o risco dessa 7ª Cavalaria aí atacar as pessoas, e ela ainda não tem habilidade suficiente para lidar com essa 7ª Cavalaria sozinha e tal.
eu acho que dá pra trabalhar bastante o psicológico da personagem, ela estando 100% sozinha. E aí a história também fica um pouco mais curta, né? Porque não teriam outros arcos, digamos assim, pra gente desenvolver arcos de coadjuvantes, arcos de outros personagens. A gente desenvolveria realmente só o ponto de vista dela e no máximo iria ter que trabalhar aí, claro, os objetivos da Sétima Cavalaria, né? Provavelmente ela vai ter algum personagem que vai ser emblemático nela, né? Que vai ser tipo o protagonista da Sétima Cavalaria, que vai ser quem a gente vai, que vai ser quem vai personificar essa busca por ela, né? Quando a gente coloca ali vários personagenzinhos dentro de um grupo de vilões, digamos assim, né? A gente geralmente tem aqueles minionzinhos e tal, mas a gente tem algum personagem que ele vai ser mais impactante, que ele vai ser diferente, que ele vai ter mais personalidade e que geralmente a gente vai ter que desenvolver um pouco mais para poder ter ali até um certo temor do vilão e tal, coisa do tipo, né? Precisa de um personagem realmente que a gente consiga ver. Já que eu falei bastante de Star Wars no vídeo de hoje, seria o Darth Vader, por exemplo, ali nos primeiros Star Wars, né? Então você tem ali todos os Stormtroopers e tal, e beleza, eles são bucha de canhão. O grande lance é quando você vê o Darth Vader, ele representa ali a personificação do Império. Então o Império ele é personificado no Darth Vader, na figura dele como realmente o cara ali que a gente observa como se fosse o líder de tudo, sendo que na verdade ele nem é o líder de tudo, né? Mas a gente acaba enxergando ele como o cara dentro do Império e é realmente a figura que a gente identifica o Império através dele. Nesse caso, aqui também a Sétima Cavalaria precisaria de um personagem assim e também desenvolver, é claro, a pessoa que fez o feitiço ali na Ivory, né? Provavelmente deixando para desenvolver isso mais pro final, né? Talvez até explicando por que ela fez. Que essa é uma grande dúvida que com certeza vai pairar ao longo da trama, se não for explicado logo de cara, vai pairar aí na cabeça ao longo da cabeça do leitor, ao longo da trama, do porquê diabo alguém fez o feitiço dessa menina e largou, sabe? Qual que é o objetivo, todas essas são perguntas que a própria Ivory pode ir se fazendo nessa jornada de estar sozinha, de estar, sabe, pensando, buscando. Seria uma história que talvez funcionaria muito bem com narrações, como se a Ivory mesmo narrasse e tal a história. Então seria os pensamentos, os questionamentos dela narrando ali e tal. Seria interessante, funcionaria bem. Em raras histórias eu gosto muito da presença do narrador, mas eu acho que quando o narrador é em primeira pessoa funciona um pouco melhor, porque é como se a gente estivesse acompanhando os pensamentos daquele personagem ali e ele estivesse conversando diretamente com a gente. Se a Ivory estiver sozinha, funciona ainda mais, porque realmente a gente seria os únicos parceiros, os únicos companheiros que ela teria nessa jornada, então faria todo sentido ela conversar com a gente ao longo dessa busca dela, e aí a gente entendendo mais a personagem, mais os questionamentos dela, e os questionamentos dela vão virar questionamentos do leitor, e aí é a obrigação da história, né, sanar esses questionamentos, ou pelo menos a maior parte deles. Nossa próxima sinopse vem direto de Portugal, e a pessoa já me pede aqui para mandar um abraço para Portugal. Um abraço aí para Portugal, para quem me acompanha de Portugal. Um abraço aí também para quem me acompanha da Angola. Tem bastante gente que me acompanha de Luanda. Eu não sei se fala Luanda ou Ruanda. Mas, enfim, um abraço aí pra todo mundo que me acompanha de fora do Brasil, cara. Eu fico muito feliz de saber que tem gente me acompanhando de fora do Brasil, né? Como a gente fala português, a gente se sente um pouco excluído do mundo, né? Porque, sei lá, também quem tá no Brasil, por exemplo, todos os países em volta falam espanhol e só o Brasil fala português. Então se sente meio excluído. Existem poucos países no mundo que falam português, então é muito legal, é muito chamativo e impactante pra gente ver que tem gente de outros países, né, acompanhando nosso trabalho. Acho que quem fala espanhol ou inglês não sente muito isso, né, porque, tipo, sei lá, já é meio que natural várias outras pessoas acompanharem de outros lugares do mundo. Mas beleza, abração aí e vamos pra Gangster Paradise. E eu, né, falando aqui sobre a língua portuguesa, colocaria talvez Paraíso Gangster. É que gangster é uma palavra que ela já é em inglês, né? Mas eu acho que fica até bonito. Paraíso Gangster com a palavra, uma palavra em português, uma palavra em inglês, fica até que legal. Tem vários mangás, né, japoneses que usam isso, né? Juntam, tipo, palavras japonesas com palavras em inglês. E geralmente eu acho que fica uma combinação legal. Ainda mais quando é uma palavra que, tipo, todo mundo conhece, né? Como gangster. Então, todo mundo conhece por essa palavra mesmo. Até porque fica muito estranho chamar paraíso bandido. Fica muito, muito estranho. Mas beleza, vamos lá. Um bebê chamado Capone foi abandonado no meio do nada e encontrado por um capo. Para quem não sabe, capo ele é um chefe de máfia, né? Ele já fala que é um capo da máfia
que decidiu levá-lo para junto da sua família, né? Vamos dizer assim, família. que entre as famílias mais fortes, esta é a mais fraca, tá? Não é que ela é a família mais fraca que existe, é que dentre as mais fortes ela é mais fraca. Ela tá no último escalão das famílias mais fortes. Beleza. Então, 16 anos depois, foi dada a primeira missão para o garoto, para o Capone. E a partir daí ele torna-se uma das pessoas mais bem-sucedidas e mais aptas para se tornar um capo. Cara, eu acho legal a história de gangster porque gangster tem toda uma parada de filosofia junto, né? Não é só bandido por bandido, né? Gangster não é traficante, apesar de eles mexerem com tráfico. Tá, gangster é traficante, mas o que eu quero dizer é que, pelo menos no lance gangster e de máfia... Eu tava falando de gangster, não, é de máfia. Máfia que eu tô falando. Eu mosquei. Enfim, eu acho interessante histórias de máfia, porque máfia, pelo menos a máfia italiana e a máfia japonesa, a Yakuza, né? Yakuza. Elas têm uma parada de filosofia, de hierarquia, de um monte de coisa que eu acho interessante como funciona. Apesar de serem bandidos, de serem desgraçados, né? É interessante, é curioso. É o lance da pirataria também, né? Tem vários desses bandidos que a gente acaba, vamos dizer assim, glorificando. Não era essa palavra glorificando, mas é nesse sentido de você acabar passando um panão e tornando uma parada meio assim, né? Inclusive tem uns mangás brasileiros fazendo um trabalho, não só mangás como outros tipos de quadrinhos, né, e tal, brasileiros fazendo um trabalho excelente, igualzinho com como que é o nome? Deu branco, tava na cabeça até agora. Os cangaceiros. Então tem Oxente aí do Estúdio Armon, tem Lampião e tem algum outro que eu não tô lembrando o nome agora, que deu branco, mas tem esses dois que são excelentes, cara. O Oxente, inclusive, ele tem uma pegada muito One Piece, o traço parecido com One Piece, sendo que em vez de estar trabalhando com piratas, ele está trabalhando exatamente com cangaceiros. Cara, é excelente, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu acho muito da hora isso aí, apesar de novo, a gente tá meio que glorificando os bandidos. Mas beleza, pulando toda essa parte aqui, eu acho que seria interessante o Capo chamar o maluquinho de Capone. Porque quando fala um bebê chamado Capone, parece que tipo tá o bebê com uma... Foi abandonado junto com o RG, sabe? Tipo, junto com a certidão de... O cara de Portugal não vai saber o que é o RG, né? O RG só existe no Brasil. Ele foi abandonado junto, sei lá, com a certidão de nascimento dele ou com um documento falando que o nome dele era Capone. Mas se ele for um bebê abandonado, então faz sentido que o Capo, né, que adotou ele, tenha dado o nome dele de Capone. Até, olha, peraí, faz até sentido, porque... se é Capo o nome do chefe da máfia, então faz muito sentido que o chefe da máfia, até querendo que o garoto ali cresça e vire o próximo Capo, chame ele de Capone, né? Um nome parecido. Não sei se o Al Capone era realmente o nome real de batismo do mafioso aí mega conhecido, né? O Scarface, que não podia chamar ele de Scarface, senão ele te matava. Enfim, mas eu não lembro se realmente o nome dele de batismo era Al Capone, porque fica até engraçado. Mas eu acho que, independente de ser ou não, dá pra trabalhar com essa realidade, né? Tipo, uma justificativa do porquê o nome do moleque é Capone. Porque o cara era o capo e quer que ele seja o capo também. E aí eu acho interessante, tipo assim, dentro de histórias de máfia, né? Você tem muito lance da traição e tal, de respeito, mas também é aquele respeito meio temor. E por ser temor, ele é meio velado, assim, tipo, ele é aquele respeito peronomútil. Então, tipo, tem todo um lance de ter traição, de querer tomar o lugar e coisa assim. Então, vamos lá. O Capone, ele é filho do chefe. Se ele é filho do chefe, ele tem ali um certo respeito, porque a galera tem medo do chefe, porém também tem uma certa inveja e, ao mesmo tempo, um certo senso de tipo, ele tá crescendo só porque ele é filho do chefe, sabe? E aí talvez a galera também, ao mesmo tempo, queira passar ele um pouco pra trás, porque tá vendo, tipo assim, com aquele negócio de falar, não, esse cara só tá se tornando uma das pessoas mais aptas a se tornar o capo, não pela habilidade própria, mas sim porque ele é filho do chefe. E aí ter toda uma trama interna ali dentro da máfia, de esse moleque ter que se provar ainda mais exatamente por ser filho do chefe, e talvez o chefe até ameaçar, sofrer uma espécie de golpe ali, né, um motinho lá na linguagem dos piratas, de ele perder a posição dele de chefe exatamente por dizerem que ele tá passando um pano pro filho dele virar o próximo capo. Então dá pra ter toda uma trama ali interna da própria máfia,
até nem envolvendo outras missões e coisas do tipo e tal. Realmente mantendo a trama dentro da máfia ali, da suposta queda do chefe, da ascensão do Capone para se tornar um capo e tal, e por aí vai. Eu acho que só internamente dá pra gente trabalhar uma história muito legal envolvendo essas questões da própria máfia, né? De traição, de inveja, de merecimento também e tal. O próprio Capone pode se perguntar se ele merece, se ele mesmo realmente, se o pai dele realmente não está facilitando as coisas para ele por ele ser filho e tal, e por aí vai. Então acho que dá para trabalhar muito bem essas questões internas da máfia sem precisar expandir muito o universo e coisa do tipo, né? Acho que fica legal, Eu gosto desse tipo de história. E essas foram as sinopses de hoje. Lembrando que a partir da semana que vem a gente começa a ler também algumas sinopses de membros aí. Vai ser uma por vídeo, que é pra gente continuar aqui seguindo nos e-mails. Que a gente tem 180 e-mails aqui, ó. Consegui voltar para os 180. A gente tem 180 e-mails aqui para ler e eu não vou abandonar vocês por conta dos membros. A ideia dos membros é realmente quem tá aí querendo ter a sua sinopse lida mais rápido, né? Porque, infelizmente, por ter muitas sinopses, querendo ou não, se você envia só hoje, vai demorar muito tempo para conseguir ler sim, né? Eu não tenho como... não vou mentir para você. Então, quem precisa de mais pressa para ter a sua sinopse analisada, pode se tornar um membro e enviar lá. E também isso me dá uma força aqui, né? No canal, para continuar fazendo os vídeos, para continuar produzindo o canal. Isso é uma ajuda que você me dá também se tornando membro. E não só a sinopse, mas você tem acesso a outras coisas. Tem desconto na minha loja, tem alguns vídeos extras aqui adicionais que são exclusivos só para membros e por aí vai. Além disso, aproveita aqui para conhecer o curso Jornada do Mangaka BR, o link está aqui na descrição. Aí ele está custando R$ 197 e lá você vai aprender tudo que você precisa para fazer um mangá, ok? E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Como enviar a sua sinopse está aqui na descrição desse vídeo, todo o passo a passo ali para você poder enviar para mim e ser analisado aqui também. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis!